Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Vamos pedir ao Senhor nesta oração que hoje saibamos suplicar pelas vítimas das guerras por todo o mundo. Em todo o mundo há vítimas inocentes que necessitam da nossa oração. Na Ucrânia, em Moçambique, na zona de Cabo Delgado, nas recentes guerras no Irão, Israel e em países do Médio Oriente, no Myanmar, na Ásia. Todo o mundo precisa da nossa oração e não podemos ser indiferentes. Vamos pedir ao Senhor que na nossa oração possa entrar todo o mundo. Rezamos também hoje, e desde já o começamos a fazer, até ao próximo sábado, por uma visita muito especial do Papa. O Papa Leão vai visitar o Principado do Mónaco. E o Estado do Mónaco, apesar de pequeno, tem grande visibilidade internacional e esta visita permite transmitir mensagens com impacto global em tantas áreas, desde a justiça social, à paz ou à responsabilidade económica. Não sabemos, na verdade, o que o Papa ali dirá, mas podemos perceber a importância da viagem. Também a presença e a proximidade do Papa junto da comunidade católica local é sempre motivo de festa. E precisamente porque temos tantas intenções e tão grandes no coração e queremos apresentá-la agora, todos unidos, queremos apresentar ao Pai do Céu, por Jesus, vamos abrir o Evangelho. O Evangelho que nos fala da cruz, já nos encaminhamos para a Semana Santa, falta pouco, fala-nos da cruz e do poder salvador de Jesus na cruz. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Responderam-lhe os judeus: agora sabemos que tens o demónio. Abraão morreu, os profetas também. Mas tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca sofrerá a morte. Serás tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, respondeu Jesus, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e exultou de alegria. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. E então agarraram em pedras para apedrejarem Jesus, mas ele ocultou-se e saiu do templo. Agarram em pedras para matar o Senhor, porque ele tinha dito: eu sou, que era o nome com o qual Deus tinha revelado a Moisés. Quando, no deserto, Moisés perguntou o nome ao Senhor, e Deus respondeu: eu sou aquele que sou. Desta pergunta de saber quem era Jesus dependia o seu destino. E o Senhor quis deixar bem claro que era Deus e que era Filho de Deus. Essa era a resposta. Por isso, vemos que também na cruz, quando o acusam, pobre Senhor que já está na cruz a sofrer, e o acusam quando ele já está a ser torturado, dizem: confiou em Deus, ele que o livra agora se o ama, pois disse: eu sou filho de Deus. Sem se darem conta, aqueles que ofenderam Jesus na cruz estavam a reconhecer que Jesus é verdadeiramente aquele de quem falava o livro da sabedoria no Antigo Testamento, que dizia: se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Senhor, nós hoje também ouvimos estas palavras do livro da sabedoria e percebemos que Deus te defende, mas que te tira das mãos dos teus adversários. Nós próprios às vezes perguntamos, com estas guerras, às vezes com também na nossa vida algum problema familiar ou profissional que temos, porque é que não nos livras dos problemas, da maldade? E talvez precisamente esta
esta acusação que fazem a Jesus na cruz, que o livre, o seu Pai, se o ama, pois ele disse: eu sou filho de Deus. Jesus, quando está na cruz, responde com o seu silêncio. Ele confia no Pai, sabe que Deus o salvará, mas de forma diferente daquela que as pessoas imaginam. A ressurreição será o momento em que Deus o libertará da morte e que todos acreditarão em Jesus como Filho de Deus. Mas ainda assim nós podíamos continuar a insistir sempre com a humildade que nos dá a oração. Mas, Senhor, porquê a cruz? Porquê que não te salvas a ti mesmo? Disseram também a Jesus na cruz. E é uma pergunta que às vezes nos devemos fazer. Diante de Jesus, contemplando-o na cruz, já está tão perto, a Semana Santa, e vamos celebrar na sexta-feira a paixão, a morte de Jesus na cruz. Porquê que não te salvas a ti mesmo? E a resposta só pode ser: eu não vou para a cruz para me salvar. Como explicou São Paulo, a propósito da cruz, dizia: ele amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. Jesus morre por mim, diz São Paulo. O Senhor morre por ti e por mim, não pela humanidade em geral apenas, que também salva todo mundo, mas morre por ti, diz São Paulo. Já pensaste nisso? Deus não vai para a cruz para se salvar a si, mas para te salvar a ti. Deus que sofre na cruz também para nos acompanhar em todos os nossos sofrimentos. Porquê que não te salvas a ti mesmo? Senhor, quantas vezes é que eu te digo com pressa: resolve já isto? A pressa com que fazem esta pergunta a Jesus, porquê que não te salvas a ti mesmo, e que o Senhor responde na sua sabedoria, no seu silêncio, na verdade ensina-nos também muito sobre a oração. A oração não é a súplica para pressionar Deus a fazer o que nós queremos, mas é um modo de partilhar com Deus os nossos sofrimentos. Só Ele pode dar sentido. Desde as coisas simples do dia-a-dia às difíceis de todo o mundo. Uma discussão tonta que tive. Eu rezo para dar sentido. E é o Senhor quem me inspira a pedir perdão. Ou então, perdi o autocarro e preciso de outro. Senhor, vá lá, com que apareça um outro autocarro. E eu consigo dar sentido a isto, através da oração. É Jesus que dá sentido àquela espera do autocarro. Pode ser que apareça, mas às vezes não. É importante rezar para dar sentido à minha vida, para confiar, para esperar. Também as guerras, nelas é o corpo de Cristo que é ferido em cada cristão inocente que sofre. E podemos acrescentar, em todo o povo de Deus que sofre, que é a humanidade, que sofre com as guerras. Senhor, não entendemos tudo, não conseguimos compreender tudo, mas queremos ser salvos do mal, das guerras, da fome, do pecado. E rezamos. Uno também este clamor de oração, que a Igreja inteira anda a rezar por tantas pessoas que injustamente são condenadas ao sofrimento como Jesus. Porquê é que não te salvas a ti mesmo? E Jesus responde que Ele é Deus, que Ele, sendo Deus, vai para a cruz e permite na sua própria vida o sofrimento, um sofrimento atroz, porque não é só o sofrimento físico, mas o moral de ser abandonado por todos aqueles que Ele ama, excepto Nossa Senhora, São João, Maria Madalena, que estava ali também, juntamente com a tia de Jesus, que se chamava Maria de Cleófas, e todos os discípulos, como tu e eu, que ao longo da história iríamos acompanhá-lo na Sexta-feira Santa. Começamos a preparar o nosso coração para podermos partilhar com Jesus esse momento em que Ele dá sentido à nossa espera, ao nosso sofrimento, em que o Senhor faz brilhar sempre, 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 sempre uma luz depois do mal. O pecado e a morte não são a última palavra, mas a vida eterna com Deus. E é isso que o Senhor nos mostra na Páscoa. Vamos pedir à Nossa Senhora para preparar o coração, para saber confiar, quando às vezes andamos preocupados, para saber rezar por quem pode de facto ajudar a mudar os destinos, como o Papa, mas sabendo que o cristão mais escondido em todo o mundo
tem o poder de Cristo, o poder da oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.